Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, sobre as nossas aulas de filosofia, especificamente para o curso de licenciatura em Química, mas como nós estamos disponibilizando esses conteúdos no YouTube, também fica aberto, para a comunidade em geral. E hoje nós vamos abordar um estágio da filosofia grega que são denominados de pré-socráticos. Como eu antecipei para vocês, nós, como temos aqui uma disciplina com uma carga horária bastante reduzida, temos assim que fazer de uma forma genérica a filosofia, a sociologia e depois a importância da química dentro da sociedade, nós escolhemos alguns pontos específicos, alguns filósofos para tratarmos, e nesse caso nós optamos por Pitágoras, esse mesmo, do Teorema de Pitágoras. E é importante já esclarecer uma coisa para vocês, Eu venho aqui defendendo essa tese da universalidade da filosofia e que esse pensamento grego não surgiu só na Grécia, mas ele também é a herança desse contato com os povos do Oriente e com o Egito. E eu havia comentado sobre essa transição, sobre essa transmissão da filosofia grega até o Oriente através da expansão do Império grego através de Alexandre Magno, mas eu falei para vocês que antes de Aristóteles, de Platão e consequentemente de Sócrates também, ocorreu esse contato com esse mundo, que tinha também ali a sua filosofia. E Pitágoras é um exemplo disso. Para começar, Pitágoras ele nasce na ilha de Samos, que é uma dessas colônias jônicas que mantém esse comércio com o Oriente, consequentemente, a influência cultural do Oriente. E ele também viaja até o Egito. E essas viagens, elas não tinham a função turística, tá? Na verdade, eles viajavam para conhecer a cultura, conhecer a filosofia e também, óbvio, o pensamento religioso e moral de outros povos. Uma expressão muito comum que vocês vão ouvir quando se trata de Pitágoras é doxografia. O que seria doxografia? É que Pitágoras, assim como Sócrates, ele não deixou nada escrito, Pelo menos que ficou guardado pela história ou que se comprove uma relação direta com ele. Então foram escritos por outros. E o problema é que não foi só uma mera transmissão. Então as pessoas aprendiam com ele e escreviam também com as suas interpretações. Então é como se eu explicasse uma teoria aqui para vocês, que é a minha opinião sobre um determinado tema, da política, da moral, da vida, da ciência, e eu peço para você transmitir, mas aí com as suas palavras, com a sua interpretação. E também nós tivemos ali um intervalo de tempo considerável entre essas pessoas que realmente conviveram, beberam da fonte, ouviram realmente Pitágoras ensinando, e as pessoas que foram escrever sobre Pitágoras. Então, não se sabe exatamente o que é de Pitágoras e o que é da sua escola. Por isso que alguns autores preferem a expressão pitagóricos, Então isso aqui dos pitagóricos, e não faz uma referência direto a Pitágoras, porque não se tem certeza se aquilo ali realmente foi uma teoria dele. Outra coisa, ele não criou propriamente uma escola de filosofia somente. Óbvio que tinha muito ali de filosofia, porque ele estava nesse contato com esse mundo grego que teve essa possibilidade de racionalizar mais o pensamento, mas ele também é fruto de uma grande influência religiosa. E, na verdade, a escola que ele formou era uma escola religiosa, uma escola de moral, de ética, de forma de conviver. Inclusive, tinha regras morais muito rígidas. Tá? Então, isso se assemelha muito ao que eu comentei com vocês sobre a filosofia na Índia, que há essa acusação de não ter propriamente uma filosofia no Oriente, mas sim um misticismo, um espiritualismo com alguns traços filosóficos. Mas veja que isso também ocorreu nesse período, até porque era um período mítico da filosofia grega. Depois essa racionalidade vai se aprimorando quando chega no período sistemático com os nossos amigos
Platão e Aristóteles. Tudo bem? O Pitágoras também teve problemas políticos. Ele também foi perseguido por Polícrates e ele, na verdade, não foi desenvolver o auge da sua filosofia, da sua escola em Samos. Na verdade, ele vai desenvolver isso na Itália. Então percebam, né, que a Grécia realmente, né, a pátria-mãe vai ser um momento a posteriori de ter o seu auge do desenvolvimento da filosofia. Tá? E o que teve de mais importante, tá, de essencial na filosofia do nosso amigo Pitágoras? O que é assim o auge dele, né? É explicar que tudo são números. E se você vai ficar com dúvidas sobre isso, tentar entender o que é essa teoria dos números, não se preocupe. Porque até hoje também os especialistas estão discutindo, né? E a cada ano ou a cada década surge alguém falando, olha, fulano conseguiu entender o que falava aqui Pitágoras ou os pitagóricos, porque a gente não sabe se essa teoria é puramente dele ou se ele só lançou uma semente, só lançou um questionamento, isso também é colocado por alguns historiadores, e depois outros seguidores foram amadurecendo essa concepção, né, da teoria de números. Então nós vamos ter aqui duas possíveis hipóteses para explicar essa questão dos números, né? Primeira hipótese é que, na verdade, como eles eram grandes matemáticos, Pitágoras, assim, muitos indícios que trabalhou muito com isso, né? E ele considerava e passou isso para os seus alunos, né, para os seus seguidores, que o verdadeiro conhecimento é aquele que pode ser demonstrado, tá? E aonde que você faz essas demonstrações, ou essas melhores demonstrações, é justamente com a matemática. Né? Nessa geometria desenvolvida por eles, onde eles conseguiam fazer essas comprovações. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né? Você pega lá o triângulo retângulo, que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E fazia essas demonstrações, né, de uma forma ali algébrica e também espacial. Né? Então isso era muito importante, tanto que eles falavam que existia o matema. O que é o matema? O matema é o conhecimento. E o que seria a matemática? A matemática é a arte desenvolvida para demonstrar o matema. Então, a matemática seria a verdadeira filosofia. Então, se acredita, a partir dessa valorização da demonstração, né, dos teoremas, que essa história de dizer que tudo são números, na verdade, é porque tudo dá para explicar com matemática. Então não era um sentido de dizer assim que existia um número, um ser, um componente que fosse realmente um número. Não, é que todas as coisas podem ser explicadas por número. Então você raciocina. O que é importante mesmo? O importante é esse conhecimento. Então aquilo que eu consigo traduzir, explicar a respeito de um assunto como verdadeiro conhecimento, é através dos números, através da matemática. Tudo eu consigo reduzir as relações matemáticas e explicar. Então, consequentemente, tudo são números. Mas não era nesse sentido concreto. Era no sentido de consigo estabelecer relações matemáticas e, portanto, conhecer o ser, conhecer o objeto através dos números. E se você for desmontando isso, você vai chegar naquilo que seria a essência. Porém, existe uma outra visão, que seria essa visão material dos números, que realmente os números existiam enquanto entidades. E esses números, inclusive, tinham características. Então a gente vai observar, inclusive, que eles vão fazer uma lista de números relacionando, né, características, inclusive relacionadas à moral, né, à perfeição, à imperfeição, números pares, números ímpares, né? O número perfeito, que seria o 10, tá? Dá características, né, que números retangulares, números quadráticos. E para a gente entender
um pouco, tentar imaginar pelo menos um pouco do que seriam esses números enquanto entidades físicas, a gente tem que se voltar um pouco para o atomismo. Então pensar que talvez essa comparação que Pitágoras fez, ou os pitagóricos, algum pitagórico fez, de pensar no número enquanto algo concreto, seria, na verdade, uma aproximação do que foi a teoria atomística. Então, que esses números, na verdade, representariam tipos possíveis de átomos e, consequentemente, das suas combinações, formariam isso que a gente conhece aí, que é a natureza, né? Existe aqui algumas teorias que são interessantes de alguns filósofos, tá? Eu vou ler algumas rapidamente aqui para vocês. Por exemplo, para Mário Ferreira dos Santos, o número concreto está nas coisas. É in res. Res, coisas. In na, então na coisa. Porém, existe um número abstrato que antecede a coisa. E deste a coisa copiou, que seria o ante-rem. Aqui ele já está fazendo uma explicação que se aproxima da teoria platônica. Nós vamos depois fazer esse estudo um pouquinho sobre a teoria platônica, questão no mundo das ideias, e eu vou apresentar isso para vocês. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que existe um número nas coisas concretas, mas que esse número que está aqui nas coisas concretas é como se fosse um reflexo, uma cópia desse número que antecede as coisas, né? Um outro filósofo, tá, gente? Mais recente agora, já no século XX, no início do século XX, que é o Erich Frank, tá? Um alemão, em 1923, ele faz uma junção ali do que teria falado tanto Platão como os pitagóricos, e ele estabelece três hipóteses: que os números seriam realmente as coisas. Então as coisas têm esse número concreto para constituir, tá? Então cai de novo nessa questão do pensamento atomístico, que na verdade não são somente imitações, seria uma segunda hipótese, um reflexo, tá, dos números, e o terceiro que seria uma conciliação disso, né? Em parte é um reflexo, em parte existem esses números concretos. Tá, mas aí a coisa ficou um pouco confusa, e vem um terceiro que é o Giovanni Casertano. Esse bem mais recente escreveu em 2009, né, numa obra italiana, Os Pré-Socráticos, onde ele traz uma possível explicação para isso. Então vamos dar uma olhadinha no que ele fala. Ele vai dizer assim: inteligibilidade imanente, portanto, e não transcendente às coisas mesmas. É por esse motivo que as fórmulas pitagóricas, as coisas são números. Não estão em contraste, ao contrário, são expressões de uma mesma intuição fundamental, que é aquela da homogeneidade entre realidade e pensamento, entre as leis da realidade e as leis do pensamento. Compreender as coisas é essencial, para compreender as coisas é essencial espelhá-las, reproduzir em nível mental aquela estrutura plenamente inteligível, que é própria da realidade material. Poxa, o que esse cara quis dizer com isso, né? Eu falei para vocês que ele ia vir com uma explicação onde ele faz essa junção das coisas. Vamos tentar explicar isso, então. É o seguinte: o que o Casertano está dizendo, Giovanni Casertano está dizendo é o seguinte, que fica essa dúvida, né? O que existe na nossa mente? O que você apreendeu das substâncias, né, numéricas que estão nas coisas? São só uma representação matemática, né? Existem realmente números nas coisas, ou nós só estabelecemos essas relações matemáticas? Ele vai dizer assim: essas duas coisas, elas não são contraditórias. É provável que existam as duas coisas. O que acontece? Que você tem os números realmente nas substâncias, nos seres, tá? E você monta essas representações mentais desses números. Só que essas representações mentais, tá, são um espelhamento daquilo que está na natureza.
Então, não é o átomo ou não é o número que está ali, mas é um espelhamento, uma representação do que está ali. Então, quando eu vou analisar, né, o que nós analisamos, o que a nossa mente trabalha? A nossa mente trabalha aquilo que está dentro dela. E o que está dentro dela? Essa representação, esse espelhamento. Se eu estou conseguindo entender esse espelhamento, eu estou entendendo o que está na natureza, eu estou entendendo esses números. Tudo bem? Nós vamos parar por aqui para já depois nós pegarmos os sofistas e Sócrates junto para fazer uma aulinha ali de uns 15, 20 minutos sobre ele, tá, gente? Tá bom? E eu recomendo a vocês, né, que façam esses vídeos, refaçam esses vídeos para ir montando na sua cabeça esses sistemas filosóficos, porque você vai conseguindo comparar um com o outro, né? É óbvio que quando você assiste mais de uma vez, toma um pouquinho do seu tempo, porém você consegue fazer esses links mais facilmente, porque vocês percebem que numa aula eu começo a fazer referência a uma outra aula que eu comentei antes. Então quando você repete esses conteúdos, fica mais fácil você montar, né, esse esquema desse caminhar da história da filosofia. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Para aqueles que puderem, compartilhem esse vídeo, deem um like, e para os alunos, acompanhem, porque nós vamos ter esse conteúdo disponibilizado também lá na nossa lista de tarefas, tá, pessoal? E eu espero que vocês estejam acompanhando os conteúdos, porque daqui a um tempo eu vou começar a passar as atividades para vocês. Valeu, um abraço.